Vamos se colocar de pé. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Hoje, como eu comentei lá em Casa Barbosa, foi um dia assim bem complicado, né? Um momento que a gente fica meio ansioso, meio triste, mas que nem diz a palavra, a gente não pode perder a esperança, né? A gente pode ser afrontado, mas não destruídos, né? Não deixar essa situação nos levar a desistir. E como hoje é um dia especial de ceia, né? É um dia que nos dá uma esperança de algo melhor. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu ali, né? Dias que Ele diz lá, vida em abundância, saúde, levou as nossas dores. Então ali Ele nos deu oportunidade de uma vida boa. E a palavra do Senhor que eu quero deixar é 1 Coríntios 13, no versículo 13. Que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a gente não pode perder a esperança, desanimar ou desistir, mas permanecer firmes em Deus. 1 Coríntios 13, 13 diz assim: agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior delas é o amor. Que mesmo em meio a tudo que nós temos vivido, a gente não pode deixar de crer. Que nem hoje de manhã eu estava conversando com a irmã, que a gente não pode perder a esperança, não pode perder a fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que a gente está esperando, né? Mas nós não estamos vendo, mas nós esperamos por algo. Então que nessa noite nós possamos permanecer com a nossa fé inabalável. Mesmo em meio a tudo que nós temos vivido, a gente não vive pelas nossas vistas, pelo que estamos vendo, mas nós vivemos pela fé. E Ele também diz que a esperança. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu esperança. Ele nos deu a esperança que um dia nós encontraremos com Ele. E Ele também nos deu amor. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 3,16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho para morrer na cruz, por mim e por cada um de nós. Então esse é o amor verdadeiro. Eu falo que o amor verdadeiro não é um sentimento, algo que hoje eu sinto e amanhã não estou mais sentindo. É passageiro, porque sentimento é passageiro, passa. Mas quando a gente tem uma atitude de amor, é uma coisa que fica na história da pessoa. E o que Jesus fez por nós foi uma atitude de amor. Não foi um sentimento, Ele não disse estou sentindo amor. Não, Ele pagou um preço. Então Ele teve uma atitude de amor. Ele entregou a sua vida. E por isso que a palavra do Senhor diz que esse é o maior, que é o amor. Então esse amor é que não pode acabar dentro de nós. Nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé, mas principalmente o amor, um pelos outros, porque é isso que nos faz vencer, é isso que nos faz andar, é isso que nos faz ainda permanecer de pé. Amém? Então que esse amor, que essa esperança e que esta fé em Deus não nos deixe olhar para a circunstância. Pedro, quando ele desceu do barco, ele começou a olhar para Jesus, mas de repente ele começou a olhar para quê? Para as ondas. Aonde nós temos olhado? Vamos olhar para as ondas? Para as situações que estão falando, que estão dizendo, ou que os nossos olhos estão vendo? Ou vamos permanecer, que nem diz a palavra, permanecer na fé, permanecer olhando aos olhos do Senhor, permanecer olhando para quem é o centro de tudo? Só Ele pode nos ajudar. Então que nessa noite nós possamos não olhar para a circunstância, mas olhar com fé, com esperança e principalmente amor. Que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonou,
como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo um propósito dele. Ele tem um propósito para tudo isso, e Ele sabe o que está fazendo, e nós o amamos. Então Ele está assim, cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, cuidando de tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero primeiramente, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque o meu coração está grato, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor não tem deixado faltar nada. Aos nossos olhos, muitas vezes quer fazer com que a gente olhe para baixo, desista, não siga em frente, nos dá medo para nos paralisar. Mas, Senhor, pela fé e com a esperança, Senhor, com a confiança que nós temos em Ti, Senhor, nesta noite eu não quero olhar para baixo, eu não quero olhar para as ondas, eu não quero olhar para as circunstâncias, Senhor, mas eu quero olhar para Ti, Senhor, só para Ti, Senhor, porque só em Ti há conforto, só em Ti há amor, Senhor. Que nessa noite o Seu amor seja transbordado sobre nós, e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem determinado, como diz em Efésios 1:4, que o Senhor já nos predestinou, já nos deu nas regiões celestiais tudo o que nós precisamos. Então nessa noite, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim nessa noite, tudo que o Senhor tem para o meu irmão nessa noite, Senhor, seja liberado sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos viver, Senhor, a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor, ó Pai. Vem, Senhor, nessa noite com esse amor derramar sobre nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ainda nesse dia, Senhor, te louvar e bendizer o Teu santo uma vez mais, Senhor. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Na tua face queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado.
até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Coloca a sua mão no seu coração, diga: de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Até me consumir. Aleluias. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago nas vestes minha coroa e ofereço a ti. Diga comigo, não importa. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti.
teu assento, queridos. Aleluias. Quantos nessa noite verdadeiramente estão alegres com o Senhor? Amém? Aleluias. Eu na sexta-feira eu estava triste, mas aí o Senhor vem e fala conosco. E a Bíblia diz que Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Amém? E hoje eu estou muito alegre com o Senhor, porque Deus tem falado. Amém? Boa noite aos irmãos que estão aí na sua casa. Sejam bem-vindos à comunidade Nova Aliança de Garibaldi. Hoje é domingo, nosso culto de ceia. Aos irmãos, membros aqui do ministério, quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Aleluias. Olha só como é que está a minha página aqui, ó. Ainda bem que eu vou ministrar. Ainda está aqui. Aleluias. Deus tem falado comigo algo muito importante e precioso nesses dias. Deixa eu dar um ajuste aqui. Aleluias. Aleluias. Ontem eu meditava no meu coração e lendo a palavra do Senhor, o Senhor começou a falar comigo sobre este tempo ao qual nós estamos vivendo. É para ser um tempo de obediência, sim ou não? É para ser um tempo de entendimento. É o que Deus tem liberado sobre as nossas vidas nesses últimos dias. É o que Deus tem falado sobre entendimento, sobre estar alicerçado na rocha. E é um tempo de obediência. E capítulo 13 do livro de Êxodo, a partir do versículo de número 1. Êxodo capítulo 13, versículo 17 fala assim: quando o Faraó deixou o povo ir, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto que fosse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, volte para o Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram, da terra do Egito armados para a batalha. E levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos: Deus vos visitará, e então farei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa nuvem de coluna, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca mais se apartou do povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna do fogo à noite. Amém. Aleluias. Aleluias. Preste bem atenção.
aqui o Senhor começou a falar 3 coisas comigo a respeito desse povo ao qual Deus tinha libertado do Egito. O propósito que Deus fez com que o povo de Israel, que estava sendo aprisionado, os judeus que estavam sendo escravizados no deserto, é para que eles fossem para o deserto para adorar a Deus. Lugar de adoração em meio ao deserto significa que lá vamos aprender como adorar, vamos aprender como lutar, vamos aprender como se defender e a sobreviver a todas as adversidades no deserto. Mas o deserto não é lugar de morar. Fala para o irmão, para a sua irmã: o deserto não é um lugar de habitação, é um lugar de aprendizado. Porém, a palavra de Deus diz no versículo 21 que o Senhor estava diante deles de dia e de noite, guiando para que eles andassem conforme a vontade de Deus. E o Senhor ali, a palavra está dizendo que havia no versículo 21, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, que a caminhada que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, no deserto, ela tem que ser diária e noturna. Ou seja, nós estamos sujeitos a não parar pelo meio do caminho. Por que a palavra fala de retroceder? Retroceder não é somente voltar atrás, é deixar de olhar para aquilo que está diante dos teus olhos. E quando o povo não obedecia, o que o povo fazia? O que acontecia? O povo começava a andar em círculos. Nós olhamos ali outra vez, e Deus fez com que eles dessem uma volta para que eles não entrassem em guerra. O contexto da história aqui fala que uma semana e pouquinho que eles tinham saído do Egito, eles chegaram na terra da promessa. E quando eles chegaram na terra da promessa, eles viram gigantes. Eles olharam para a adversidade, eles olharam para as dificuldades, mas esqueceram de olhar para uma coisa. A palavra de Deus aqui, que o Senhor estava diante deles de dia e de noite, 24 horas, para os guardarem e para os livrarem. E a palavra de Deus diz aqui que nunca se apartou, versículo 22, nunca se apartou o povo da coluna da nuvem de dia e nem de noite. Por quê? Porque a coluna durante o dia, a nuvem, e a coluna de fogo à noite simbolizava 3 coisas na vida daquele povo. Número 1, proteção. Como proteção? Você sabe que o deserto durante o dia lá é muito quente. E no deserto, nas dificuldades, o calor da batalha, o calor dos problemas, da adversidade, você vai perdendo as suas forças. Você já foi para um lugar que estava muito quente e parece que você começa a ir dormindo, você vai apagando. Por que de noite, quando você deita na sua cama, você puxa a coberta, rapidinho você dorme? Porque você esquenta. Ou seja, a proteção, primeiro, ela era espiritual, não só para que o povo perecesse, mas para que eles não dormissem, porque eles estavam cercados de inimigos. Eles estavam cercados de vários outros povos que queriam não só destruí-los, mas queriam fazê-los escravos. Do que adiantaria eles saírem do Egito escravos para ir para o deserto e continuar sendo escravo? E aí a palavra de Deus diz que o Senhor estava diante deles durante o dia e durante a noite, e que era para eles caminharem durante o tempo todo. Mas chegou um momento na história que a palavra fala que a nuvem parava. Quando a nuvem parava durante o dia, ali eles levantavam o seu acampamento, e ali eles ficavam. Se a nuvem permanecesse um dia ali parados, sem fazer, sem se movimentar, eles ficavam ali parados. Se a nuvem começasse a se movimentar, eles se levantavam o acampamento e seguiam. E você presta atenção que
Teve determinados momentos onde que os inimigos estavam a cercando e a nuvem não se apartava. Significa que quando ela se movia, cada um levantava, pegava a sua família e se movia conforme Deus se movia. É aqui que eu quero adentrar nesta mensagem. Como se mover em Deus em meio ao deserto. Se mover em Cristo, primeiro, é estar atento para a movimentação do reino do Espírito de Deus. Conforme a nuvem da glória de Deus se movimenta sobre a tua família, sobre a tua cidade, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, nós nos movemos. Porque enquanto que nós estamos atentos para isso, nós encontramos lá proteção de dia e de noite. E também a nuvem, ela servia de um segundo fator muito importante na vida daquele povo no deserto. Você já andou no deserto alguma vez? Ou num lugar onde tem muitas dunas? Uma vez eu fui na Bahia, lá não tem tantas dunas, mas lá tinha uma montanha muito grande, que era uma duna, lá era um monte de oração. Mas quando nós estávamos lá em cima, a gente só tinha um ponto de referência, o mar e a claridade da onde que estava a cidade, porque era só virado em areia, branca para um lado e para o outro. Ou seja, quando as pessoas estão no deserto, você olha para a tua esquerda e você vê montanhas de areia. Você olha para a direita, parece a mesma imagem que você está vendo do que você acabou de ver. Você olha para frente, é areia. Olha para trás, é areia. Ou seja, você não tem senso de direção quando você está em meio ao deserto. Mas a nuvem servia de guia, servia de bússola. Se a nuvem se movesse para a esquerda, eles começavam a andar para a esquerda. A nuvem se movia para um lado direito, eles se moviam, se levantavam e iam para a direita. Enquanto que nós estamos olhando e percebendo e somos sensíveis ao mover da nuvem da glória de Deus, daquilo que o Espírito está fazendo sobre a nação, nós estamos sendo guiados pelo próprio Deus, que está diante de nós de dia e de noite. Ele não dorme, ele não se cansa, ele não cochila, mas ele está aí 24 horas. E sabe o que é mais interessante? A nuvem não servia só de proteção durante o dia e nem à noite. Quando a nuvem se movia para a esquerda, era porque talvez o inimigo estivesse vindo pela direita. A nuvem ia para trás, ela voltava e eles começavam a voltar, porque o inimigo estava adiante, estava na frente. Deus estava direcionando também para dar livramentos. Número 3, a nuvem serve de refúgio. Imagine você que no deserto à noite é frio, é como um dia como este, talvez até mais. Essa madrugada aqui a Serra Gaúcha fez 2 graus 1 grau em alguns lugares, estava bastante frio. Mas imagine você, se você anda pelo deserto, você é escravo, você tem roupas para andar no inverno? Você não tem roupa, você sai lá, saiu do Egito lá esfarrapado, carregando poucas coisas, talvez no máximo a roupa do corpo. E a palavra de Deus diz que até essa roupa do corpo, Deus fazia com que elas durassem durante muito tempo. As sandálias cresciam nos pés das pessoas, das crianças. As roupas não se deterioravam. Mas o refrigério significa que durante o dia, naquele calorão, no calor da batalha, no calor dos problemas do seu dia a dia, a nuvem da glória de Deus traz para você refrigério. É como você estiver lá na praia, no calorão, né? Como o gaúcho aqui vai para a praia, fica debaixo de uma sombra, água fresca, aleluia. No meio do deserto tem isso, querido. Também à noite, no meio da friagem, a nuvem, a coluna de fogo, ela servia para aquecer o povo. Então, quando nós estamos percebendo a movimentação do reino do Espírito de Deus, nós temos 3 coisas
que nos guardam. Primeiro é proteção, segundo é direção, terceiro, refrigério de dia e de noite, 24 horas. Não temos por que temer, não temos por que angustiar, embora que a nossa tribulação, nossos problemas sejam passageiros. Não vai durar para sempre. Eu não conheci ninguém, eu costumo sempre falar isso, eu não conheci ninguém que teve uma história de vida mais trágica do que a vida de Jó. Porque se tiver, tira o livro de Jó da Bíblia e põe a sua história lá, porque eu não conheço alguém homem fora Jesus Cristo, que padeceu como este homem. Foi tratado, foi trabalhado, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu seus bens, tudo num dia só. Ficou doente, achava que conhecia Deus. Mas preste bem atenção, agora vamos comigo. 2 Coríntios, abre lá a sua Bíblia, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo de número 4, aleluias. Essa é uma palavra de encorajamento que eu quero deixar para cada um de vocês que nos acompanham nessa noite. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8, fala bem assim: porque em tudo em vós opera a vida. E aí o versículo 15 fala assim: tudo isso é por amor de vós. Todas as coisas que têm acontecido desde o dia do seu nascimento, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas trágicas ou sejam elas marcantes, tudo foi porque Jesus te ama. Não conseguimos compreender isso muitas vezes porque somos de fato pessoas, seres extremamente insatisfeitos com aquilo que já temos. E aí o versículo de número 16 diz: por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Talvez hoje você tenha ficado triste. Eu sexta-feira fiquei triste, mas quando deu sábado de manhã eu já nem lembrava mais. eu falei: Deus, se o Senhor não falar, agora é verdade, se o Senhor não tivesse falado, eu ia ter que ficar continuando triste, porque sabe que você, enquanto que você não ouve Deus falar com você, você fica sossegado, ou você não vai atrás, você ora até que o Senhor fale contigo. Jacó, ele estava no momento crucial da vida dele, no momento desesperador. Ele estava no deserto, tinha mandado a família dele se esconder num determinado lugar, com medo de que o seu irmão matasse ele. E ele recorreu aos pés do Senhor, ele ficou naquele monte Moriá. E a palavra de Deus diz que ele ficou ali e disse: Senhor, não me faça sair deste lugar, se o Senhor não for comigo. Enquanto que ele orava, ele orou, e passou tempo, passou horas, ele se cansou, veio a noite, a Bíblia diz que ele encostou a sua cabeça e reclinou ela sobre uma pedra. Você consegue descansar num lugar desconfortável? Isso significa que toda a circunstância que nos envolve 24 horas, ela simboliza essa pedra, desconforto. Ela simboliza, ela significa um lugar onde que você não tem prazer de estar, é algo que você não tem prazer de fazer ou prazer de ouvir. É um lugar desconfortável. Mas a Bíblia diz que ele se cansou e reclinou a sua cabeça sobre essa pedra. E lá pela madrugada ele começou a ouvir barulho de anjos subindo e descendo. E ele levantou os seus olhos e olhou, e ele viu uma escada que ia até os céus. E ali ele pegou e falou algo muito importante. Uau! Vamos traduzir para a linguagem de hoje.
Uau! O Senhor estava aqui, eu nem sabia, eu nem fazia ideia. É no meio do deserto, é no meio das tribulações, é no meio da fornalha, onde que a manifestação de Deus, os livramentos de Deus vêm para a tua vida. Ou seja, a nossa vida passageira por essa terra, ela significa que talvez o tempo todo para alguns sejam 24 horas de luta, mas no meio do vale, a Bíblia diz que existe um lugar de descanso, onde tem águas tranquilas. Existe um lugar em Deus, é o único lugar que nós podemos encontrar descanso. A Bíblia diz que é sobre a sombra das suas asas, o recôndito do tabernáculo, sobre a palavra que é escudo e broquel. Jacó se levanta e ele começa a ver aqueles anjos subindo e descendo, e ele chega para o anjo e diz: não me faça sair desse lugar, não me deixe sair daqui sem que o Senhor me abençoe, sem que o Senhor mude minha vida, sem que o Senhor mude a minha história, sem que o Senhor mude a circunstância e transforme o meu deserto em mananciais de águas, como diz Isaías 35. É isso que eu entendo quando Paulo diz no versículo 16: por isso não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Olha o que diz versículo 17: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, olha só, não atentamos para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Enquanto que nós olharmos para o deserto, as montanhas de areia de um lado para o outro, você não vai ter orientação, você não vai saber onde que você está, você não vai saber o que fazer, você não vai atentar para quem está te guardando 24 horas, de dia, de noite, quando você dorme. A gente olha para a televisão, as notícias são as mais piores, e ainda tentam acrescentar ainda. Aí você vai para as mídias sociais, é uma coisa pior do que a outra. Mas de fato, o que está acontecendo no mundo é o agir de Deus. E eu sei que nos próximos dias muitas pessoas serão alcançadas. Talvez até agora nós tivéssemos apenas uma sombra do que Deus está fazendo, mas eu creio que a partir de hoje nós vamos ver o mover de Deus sobre as nações da terra. Quanto mais as coisas se fecharem, quanto mais as coisas ficarem difíceis, quanto mais impossíveis que elas sejam, maior será a glória de Deus derramada sobre as nossas vidas. Vamos finalizar. É só você virar aí o capítulo 5, lá no versículo de número 7. Este é o posicionamento para nós desses dias, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Se coloque de pé. Não se mova pelas notícias da mídia. Não se programe, não desfaleça o teu coração, não se entristeça por causa das notícias, por causa das coisas que estão acontecendo ao seu derredor. Se a palavra de Deus para mim e para você nessa noite está dizendo que é leve e que é momentânea,
Vamos ter um pouco mais de paciência. Talvez você não entendeu ainda que o Espírito está trabalhando em você, paciência, longanimidade. Talvez Deus esteja ainda trabalhando em você, fé. Talvez Deus esteja trabalhando perseverança, o amor, o domínio próprio. Mas de fato nós não podemos andar pelo que vemos, pelo que ouvimos. A palavra de Deus diz: bem-aventurados que não me viram, mas creram. Nós nos movemos pelo Espírito, e sabendo que o Senhor está a 24 horas do nosso dia, nos guardando, nos livrando, nos orientando, trazendo refrigério. Nós precisamos descansar, sim, em meio ao deserto. Precisamos descansar. E eu encerro com uma palavra. A palavra de Deus diz que Abraão, quando Deus chamou Abraão para andar em retidão, andar em obediência, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai dos teus familiares, sai da cidade onde você está morando, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão recolheu tudo que ele tinha, sua família, os seus bens, e ele abriu a porteira, talvez a porta lá, o portão da casa dele. E quando ele deu o primeiro passo, que ele começou a andar por fé, porque a Bíblia diz que ele foi o pai da fé. Ele deu o primeiro passo e ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás e disse: Senhor, agora para onde? E Deus falou assim: vai para lá. E começa a caminhar. Não saiu da casa dele sem saber para onde que ia. Saiu do lugar, da zona de conforto dele, foi para um lugar incerto. Mas uma coisa ele tinha certeza: não era qualquer voz que falava com ele, não era qualquer um que estava falando no ouvido dele, era o Deus, o grande eu sou. E quando no meio do deserto, no meio das peregrinações, ali ele é angustiado porque ele já era velho, Deus fala para ele: Valdeci, bem cedo de manhã, ele começa a orar, ele começa a levantar um altar para sacrificar ao Senhor. Isso eram coisas marcantes na vida de Abraão. Onde que ele chegava, ele estabelecia um altar de sacrifício para Deus. Mas Deus pega e fala para ele: minha oração não temas, porque em ti eu farei uma grande nação, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Sai da tenda, olha para fora, conta as estrelas. Deus falou para ele bem assim: sabe que hora que era isso? Meio-dia. Conta as estrelas, Abraão, conta as estrelas. Você já viu estrela no meio-dia? Talvez só o sol, talvez a lua. Mas ele olha para os céus ao meio-dia e ele começa a contemplar os céus. Ele entendia que, por mais que ele não estivesse vendo, ele sabia que elas estavam lá. Por mais que a gente não consiga ver, nós sabemos que Deus está aqui. Por mais que muitas vezes a gente não consegue sentir, nós sabemos que Deus está agindo. Por mais que Deus já tenha falado e você não consegue ver um mínimo de possibilidade, Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo em teu favor. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está trabalhando a nossa fé, para que nós possamos, Deus, ser verdadeiramente guiados e levados pelo teu Espírito, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, nesta noite, para que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, estar direcionando os teus filhos, trazendo refrigério, orientação, Senhor, e que nós possamos nos mover conforme o mover do teu Espírito. Hoje, Senhor, os governos estão dizendo para que pare tudo. Se assim, meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz, Pai, que o teu filho disse: dá a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Então, Senhor, nós vamos nos mover conforme a nuvem de glória se move. Não atentamos para as coisas que se veem, porque são temporais, são passageiros. Talvez, Senhor Deus, daqui a um mês nós possamos sentar com os nossos irmãos e nos alegrar e nos regozijar e celebrar o fim de todas estas coisas. Mas Deus nos fortalece, Senhor, para isso. Ajuda, Senhor, o que está cansado, o que, Senhor, meu Deus, meu Pai, está prostrado, aqueles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão reclinando as suas cabeças, meu Deus, meu Pai, sobre uma pedra, cansados da vida. Aqueles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão lutando, Senhor, meu Deus, meu Pai, para sobreviver. Fortalece, Senhor, os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E aonde estiver chegando, Senhor, meu Deus, meu Pai, esta palavra, Pai, neste dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que teu Espírito, Senhor, Pai, venha mover barreiras, obstáculos na frente dos teus filhos, Pai. Que se o inimigo estiver vindo por um lado, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor fará com que eles voltem por 7 caminhos, fugirão da nossa presença. É assim que nós lutamos, Pai, as nossas guerras, debaixo de obediência, Deus. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai, nós te glorificamos pelo que o Senhor tem feito nas nações, em nome de Jesus, amém, amém. Ainda de pé, nós vamos dar início à ceia do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Minha esposa estará ministrando. Aleluias. Hoje eu fiz uma surpresa para ela, depois te conto. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias então em 1 Coríntios 11, a partir do 23. Aleluia. Que nós possamos nos mover então, como Deus tem falado, né? Olharmos para a nuvem, para que lado ela tem nos direcionado, olhar para a palavra de Deus, o que ela tem dito, e isso é que nos faz chegar ao destino, porque senão a gente vai ser sucumbido com tudo isso. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, 23, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? A ceia é algo que a gente faz, que a gente comemora, né? Todo mês, em memória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que fazer isso até que Ele venha. Nós ansiamos pela vinda do Senhor, sonhamos pela vinda do Senhor, cremos pela vinda do Senhor e praticamos até que Ele venha. Então que nessa noite a gente possa refletir, analisar as nossas vidas, porque aqui no finalzinho diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se nós não discernirmos o que isso aqui significa, nós estamos nos condenando a nós mesmos.
Então nós precisamos entender por que nós ceamos, por que nós estamos praticando isso. E isso é trazer também à nossa memória aquilo que a gente praticou no dia a dia. Isso a gente deve fazer todos os dias. Eu sempre falo, a melhor coisa é você botar a cabeça sobre o seu travesseiro e você ter paz, de você deitar e acreditar que tudo que você fez foi bom, não só aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, que é o mais importante, não aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, porque o que Deus tem pensado de nós, o que Deus tem visto ao nosso respeito. Então que nós possamos olhar para dentro de nós essa noite e pedir perdão por algo que a gente fez, ou consciente ou inconscientemente, porque muitas vezes a gente acaba fazendo coisas achando, querendo acertar, mas erramos. E é nessas horas que a gente precisa parar e analisar a nossa vida, para que nós não venhamos de novo fazer o mesmo erro, praticar a mesma iniquidade, fazer a mesma injustiça, né? Então coloca a sua mão sobre o seu coração e fala com o Senhor nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor nosso Senhor, reconhecemos nessa noite, ó Pai, que o Senhor deu tudo o que tinha por nós. E nessa noite nós queremos dar tudo o que nós temos de nós para Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes ser negligentes, muitas vezes não fazer exatamente como o Senhor quer. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas dificuldades, ó Pai, pelas nossas diferenças muitas vezes, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, trabalha dentro de nós, Senhor, para que nós venhamos ser, Senhor, sim, pelos Cristos nessa terra, que nós possamos andar como Jesus andou, que nós possamos fazer o que Jesus fazia, que nós possamos ter o mesmo pensamento do Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos entender verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, como naquela noite, com dor, Senhor, partiu ali, porque o Senhor sabia que ali o Senhor estaria sendo entregado nas mãos para morrer na cruz. E nessa noite, Senhor, nós queremos nos alegrar pelo que o Senhor fez naquela noite. E nós queremos compartilhar o pão, Senhor, e o vinho, Senhor, como prova, como anunciar aquilo que o Senhor já fez por nós. Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, até aqui o Senhor tem estado conosco, ó Pai. Então, Senhor, nos perdoa, Senhor, se por algum motivo, Senhor, por alguma razão, Senhor, eu errei com meu irmão ou contigo, ó Pai. Me perdoa, Senhor. Nos redime, Senhor, com Teu sangue, ó Pai. Lava-nos, Senhor, nesta noite, ó Pai, com o Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Nós vamos consagrar ao Senhor, que Ele venha trazer vida para as nossas vidas. Foi o que Jesus fez na cruz, porque Ele fala lá em
em Isaías 53, que ali Ele trouxe vida em abundância sobre nós. Então nós vamos consagrar ao pão como fosse o corpo de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós consagramos, Senhor, este pão, Senhor, que passa a ser o seu corpo, Senhor, que vai estar, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, trazendo, Senhor, a vida do Senhor sobre nós, ó Pai, que nos ajude, Senhor, a passar por toda essa luta, Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que seja, Senhor, a vida de Deus sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E também na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o cálice nas suas mãos, e Ele partiu ali com os seus discípulos. Que nessa noite, esse vinho, esse suco, venha ser o sangue do Senhor que Ele verteu naquela cruz por nós, e que Ele venha trazer saúde para as nossas vidas, porque ali também em Isaías 53 diz que Ele tirou ali, levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então que o sangue do Senhor esteja sobre as nossas vidas, trazendo saúde, vigor para as nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos, Senhor, este cálice, Senhor, que não seja mais simplesmente um suco, Senhor, mas sim o Teu sangue que venha a ser derramado em nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem participar. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tome na sua mão agora a sua contribuição, sua oferta, seu dízimo, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, os dizimistas, Senhor, os ofertantes, Senhor, da Tua casa, Senhor, e também aqueles que não têm para ofertar, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, para que eles possam, Senhor, contribuir com a Tua casa. Deus, em nome de Jesus, em meio a tudo isso, Senhor, não deixe faltar, Senhor, o alimento, não deixe faltar nada, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa dos Teus filhos. A Tua palavra diz: "Crie, por isso falei", e nós cremos, Senhor, na Tua palavra, por isso nós profetizamos a Tua palavra. E em Filipenses 4,19 diz que segundo as riquezas do nosso Deus, todas as nossas necessidades seriam supridas
em Cristo Jesus. Então nessa noite, Senhor, supre, Senhor, cada necessidade, Senhor, cada pedido, Senhor, dos teus filhos, Senhor, seja respondido nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei trazer. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Suas mãos para os céus. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, por essa noite, Pai, estarmos, Deus, reunidos, Pai, na tua igreja, Pai, compartilhando do pão, compartilhando do sangue, Pai, que é o seu corpo, que é o teu sangue derramado sobre nós naquela cruz, Pai. Nós te pedimos, Deus, agora leva os teus filhos, Pai, ao retorno dos seus lares, Deus, dos seus afazeres, Pai, que este início de semana seja, Pai, o mais abençoado de todos, Pai, deste ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e o Senhor te dê paz para hoje e todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém, queridos. Vão em paz. Deus abençoe a cada um de vocês.